Graça e paz, meus irmãos, tempo com Deus, palavra de Deus para mim e para a sua vida. Vamos aprender o que a palavra de Deus nos fala em 1 Coríntios 5, no versículo 6 e 7, diz assim: Paulo está falando para a igreja de Coríntios sobre a impureza, repreendendo e exortando as pessoas daquela igreja sobre algumas impurezas que estavam acontecendo ali, alguns pecados que estavam se tornando público e as pessoas muitas vezes não tomavam atitudes corretas com relação a esse pecado. Olha o que aconteceu. Versículo 6. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Paulo está dando um exemplo aqui de uma forma muito simples e muito objetiva. Ele está falando ali para uma igreja que estava tolerando algumas situações, neste caso, o incesto entre pai e filha, e a igreja toda sabia e não se tomava providência sobre esse pecado, providência sobre o fermento. Ali ele está usando, e ele fala assim que um pouco de fermento estraga toda a massa. Ele se mistura a massa. Olha o que ele está falando ali, gente. Quando você faz um bolo e você coloca o fermento, e você coloca esse fermento na massa, esse fermento ele se envolve com a massa a ponto de não poder mais separar da massa. E é por isso que os pecados, muitas vezes, eles se misturam ao meio àquilo que é santo e faz com que toda a massa se estrague. Meu querido, você que é pecador, assim como eu sou, nós muitas vezes temos os nossos fermentos e o Senhor está pedindo para que a gente tire esses fermentos para que a massa não seja estragada. Sabe o que é isso? Para que a gente mude as nossas atitudes, para que o contexto de massa, o contexto de igreja, para que a gente com os nossos pecados não estrague toda a massa que é a igreja. Quer dizer, às vezes nós temos alguns pecados maiores ou pecadinhos de estimação e esses pecados são misturados meio à igreja e fazem muitas vezes com que a massa seja totalmente prejudicada. Os nossos pecados não podem influenciar outras pessoas e muito menos estragar a massa, estragar a igreja. É por isso que muitas coisas não são resolvidas a ponto dessas massas serem misturadas com o pecado, e aí é um grande problema. Paulo fala isso, joga fora o velho fermento, lança fora esse fermento. O que é lançar fora esse fermento? É você mudar as suas atitudes, transformar as atitudes. Porque o evangelho que não muda a rota não é evangelho, meu querido. Conversão é mudança de rota. Quando você fazia alguma coisa que não agrada a Deus, você não faz mais. Isso faz com que você mude a rota da tua vida. Conversão. Então os nossos pecados, não é que você e eu não vamos pecar, nós temos os nossos pecados, mas eles não podem ser aqueles pecados que fazem parte já da nossa massa, da nossa vida. Então, às vezes nós temos alguns pecados que se tornam públicos e pecados gravíssimos, esses pecados muitas vezes influenciam toda a massa. Jogue fora, lance fora esse fermento, faça uma nova massa. Ele está falando aqui em contexto de igreja. Transforme, mude, saiba que esse fermento vai estragar toda a massa. Tome cuidado com algumas coisas que estão acontecendo aí na igreja. Ele está afirmando para a igreja de Corinto. Não permita que esses pecados influenciem e estraguem toda a massa do bolo. Que o Senhor te abençoe. Se você tem algum fermento aí que precisa ser jogado fora, meu querido, lance fora enquanto há tempo. Lance fora esse fermento que tem estragado a massa, que tem estragado muitas vezes o seu relacionamento para com Deus. E que Deus te abençoe e que em nome de Jesus você tenha um dia maravilhoso, lançando fora aquilo que não agrada ao Senhor. Deus te abençoe.